Parte 3. O mestre A1EO, às 19 horas, do dia 27 de outubro de 1954, tomou a decisão de entrar rapidamente no templo de mistérios maiores. Foi estranho para os demais que ele não carregasse em suas mãos nenhum artefato que lhe permitisse iluminar o caminho, já que os mesmos colonos, apesar de conhecer o caminho, precisavam de luz. Encontrando-se dentro do recinto sagrado e depois dos rituais de rigor, A1EO caía em estado cataléptico em cima de uma tosca e grande cruz. Sua cabeça se encontrava apoiada em uma almofada, a qual, depois de passado certo tempo, incendiou-se. Ele nem sequer se queimou, porque se encontrava recebendo seu real ser. A Sierra Nevada de Santa Marta e os gnósticos que o acompanharam em seu advento nunca esquecerão o divino silêncio que foi sentido naquela noite cósmica de 27 de outubro. Depois do advento de Samael, pouco mudou, porque o íntimo que havia recebido no advento era como uma criança pequenininha e frágil, o qual, à medida que ia aniquilando o ego, ia se desenvolvendo para exercitar-se no falar e no dar o ensinamento aos povos. Então, de acordo com os estudantes gnósticos, no começo era como se fosse uma criancinha, né? O advento do mestre Samael. Mas à medida que essa criancinha ia crescendo e ia aniquilando o ego, ia se desenvolvendo cada vez mais, até estar devidamente capacitado de levar esses ensinamentos para a humanidade. Não somente como mestre e guia da nação gnóstica, mas também como cidadão do mundo e pai de família. Samael soube observar um perfeito equilíbrio entre o material e o espiritual. Era pai e esposo exemplar. Jamais se esquecia de suas obrigações, tanto esotéricas quanto sociais. Jamais foi visto esquecer-se de si mesmo. Quer dizer, ele tinha uma consciência contínua, né? Ele nunca se distraía com as coisas do mundo. Sempre estava consciente. Sempre atento à sua forma de expressão, suas vestes, seus gestos e também sua forma de rir, de caminhar, de agir, etc. Enfim, sua vida servia de exemplo, de compaixão, responsabilidade, companheirismo, sabedoria e amor ilimitados. Para todos, o mestre mostrava uma gnose simples,
fundamental, sem poses, sem autoindulgências, nem pantomimas repulsivas. Ou seja, todos tinham a pessoa do mestre Samael como exemplo de amor, simplicidade e naturalidade. Um mestre assim, cheio de amor, mostrou o sendeiro da evolução da consciência. Os poderes jinas de Samael. Para quem não está familiarizado com essa palavra jinas, significa. O estado de jinas significa colocar o corpo físico na quarta coordenada, ou seja, a quarta dimensão. Então, os poderes jinas de Samael. Os que estavam próximos de Samael, ou seja, parentes, amigos e discípulos, vivenciavam experiências inusitadas e misteriosas, típicas de um verdadeiro mestre nagual. Uma das tantas experiências vividas por uma das filhas de Samael foi vê-lo diminuir seu corpo físico e chegar a ter cerca de 50 centímetros de altura. Essa mesma filha do mestre também teve a oportunidade de vê-lo imobilizar um deficiente mental furioso que tentava atacá-lo. De imediato, tomou a estatura de um gigante. Suas mãos e pernas eram fortes e duras como o aço. Cada passo que dava, o piso da casa onde estava tremia. De repente, o gigante Samael imobilizou o deficiente mental com muita força e poder, sem perder seu amor e ternura para com todos os pobres seres humanos. O mestre Samael jamais foi visto sendo ríspido, grosseiro ou utilizar o seu verbo para amedrontar seus discípulos. Samael era verdadeiramente um homem impregnado de simplicidade e de amor, porque sua mente estava livre, porque ele vivia de momento em momento, de instante em instante, transformando suas impressões da vida em compreensão profunda, real, levando sempre a uma sabedoria que se manifestava em todo o seu ser. Agora, nessa questão aqui, eu tenho uma divergência, porque se a gente observar, eu vi muitas conferências do mestre Samael, e ele me parecia usar um tom meio ríspido, meio áspero. Pelo menos para mim me pareceu. E eu recordo uma vez. Ai, peraí, tô com sede. Eu recordo uma vez
numa dessas conferências que eu estava bisbilhotando, que teve um artista plástico que desenhou uma, não um retrato, é uma figura do mestre Samael, né? Mas foi um quadro, né? Ele fez um quadro com o busto e o rosto do mestre Samael. O mestre Samael elogiou o artista, disse que ele era muito talentoso. Porém, essa pessoa que ele desenhou não valia nada. Essas foram as palavras do mestre Samael. E isso me pareceu ser um pouco áspero, ser até mesmo um pouco ríspido. Mas quem quiser verificar as conferências do mestre Samael, é só digitar lá no YouTube que vocês vão encontrar e tirarem suas próprias conclusões. Essa foi a impressão que eu tive, mas talvez outra pessoa tenha uma impressão diferente. O mestre Samael dedicou toda a sua vida a dissolver seu ego, ou seja, seus defeitos, bloqueios e limitações psicológicas, até atingir a perfeição total ou estado integral de homem causal. É outro assunto polêmico também da gnose samaeliana é essa questão de aniquilação do ego. Será que dissolver o ego, matar o ego, será que isso é realmente o caminho mais adequado? Não seria melhor transmutar o ego e transformar esses defeitos, essas limitações e esses bloqueios em virtudes correspondentes aos defeitos, né? Porque para cada defeito existe a virtude correspondente. Por exemplo, o orgulho. Né? O orgulho que é uma das causas é a causa de praticamente todos os conflitos do mundo. Será que ao invés de matar o ego do orgulho, aniquilar o ego do orgulho, não seria mais viável fazer uma alquimia desse defeito, né? Uma transmutação, transformando esse defeito do orgulho na humildade, que é a sua virtude correspondente? Então, assim, são questionamentos que eu costumo fazer, né? E outros estudantes também devem fazer. E para finalizar essa série de vídeos, vamos fazer um outro falando sobre o trabalho de Samael perante a humanidade.